Livro A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Volume 2, Simbolismo Arcaico Universal. Primeira seção. Título: Simbolismo e Ideografia. Segue agora uma frase de Carlyle. Sartor Restartus. Não é sempre o simbolismo, para quem o sabe decifrar, uma revelação mais ou menos clara, mais ou menos confusa, do que seja Deus? Através de todas as coisas, brilha debilmente algo da ideia divina. Mas ainda, o próprio emblema ante o qual se reuniram e se consagraram os homens, a cruz, não possui senão uma significação extrínseca e acidental. Carlyle. Continuação da narrativa. A maior parte da vida de quem escreve estas linhas foi ocupada com o estudo da significação oculta das lendas religiosas e profanas de vários países, grandes ou pequenos, e especialmente das tradições do Oriente. Alista-se a autora entre os que se acham convencidos de que nenhuma narrativa mitológica, nenhum acontecimento tradicional das lendas de um povo, em qualquer época, representou simples ficção, mas possui, cada qual, um fundo histórico verdadeiro. Diverge, assim, daqueles mitólogos, por maior que seja a sua reputação, que não veem em cada mito senão uma prova da tendência supersticiosa dos antigos e julgam que todas as mitologias tiveram origem e se basearam em mitos solares. O poeta e egiptólogo Gerald Massey, em uma conferência sobre luniolatria antiga e moderna, situou, em traços admiráveis, esses pensadores superficiais no seu devido lugar. Os termos incisivos de sua crítica merecem ser aqui reproduzidos por serem um eco fiel dos nossos próprios sentimentos, manifestados abertamente desde 1875, quando escrevemos Isis sem véu. Segue o trecho. Há 30 anos vem o professor Max Miller ensinando em seus livros e conferências no Times, na Saturday Review e em várias revistas, na tribuna da Royal Institution, no púlpito da Abadia de Westminster e na Catedral de Oxford, que a mitologia é uma enfermidade da linguagem e que o simbolismo antigo era o resultado de uma espécie de aberração mental primitiva. Sabemos, diz Renouf, repetindo Max Miller, em suas conferências de Hibbert, sabemos que a mitologia é enfermidade que se desenvolve em um estágio particular da cultura humana. Esta é a explicação trivial dos não evolucionistas e explicação que tais são ainda aceitas pelo público inglês que pensa pelos cérebros de outros. O professor Max Miller, Cox, Gumbernatz e outros tratadistas de mitos solares descreveram-nos o primitivo inventor de mitos como uma espécie de metafísico indo-germanizado a projetar sua própria sombra e a falar ingenuamente de fumo ou pelo menos de nuvens, fazendo do céu sobre a sua cabeça a abóboda do país do sonho,
na qual se desenham as imagens confusas dos pesadelos de seus habitantes. Imaginam o homem primitivo à sua própria semelhança, supondo-o capaz de se deixar lamentavelmente mistificar ou, como disse Fontenelle, sujeito a ver coisas que não existem. Eles apresentam o homem primitivo ou arcaico sob um aspecto falso, retratando-o desde o início como o joguete estúpido de uma imaginação fértil e desorientada, a crer em toda sorte de falsidades que eram imediata e constantemente desmentidas por sua própria experiência diária. Como um nécio fanático, no meio daquelas feias realidades em cujo atrito as suas experiências se deformavam à maneira das rochas submarinas que se desgastam pela ação dos icebergs. Resta-me dizer, e algum dia se há de reconhecer esta verdade, que aqueles mestres como tais considerados não chegarão mais perto das origens da mitologia e da linguagem que de Pégaso, o poeta William de Burns. Eis minha resposta. Só a imaginação do metafísico teórico é que faz da mitologia uma doença da linguagem ou de qualquer outra coisa que não seja o seu próprio cérebro. Esses traficantes de mitos solares perderam completamente de vista a origem e o significado da mitologia. A mitologia era um modo primitivo de objetivar o pensamento antigo. Baseava-se em fatos naturais e ainda hoje se verifica nos fenômenos. Nada tem de insano, nem de irracional, se considerada à luz da evolução e quando de todo compreendido o seu modo de expressar por meio de signos. O insensato está em querer tomá-la por história humana ou como revelação divina. Observação número 1. No que se refere à revelação divina, estamos de acordo. Não assim, porém, quanto à história humana. Porque há história na maioria dos mitos e alegorias da Índia e por trás deles se acham ocultos acontecimentos indubitavelmente verdadeiros. Fim da observação número 1. Continuação da narrativa. A mitologia é o repositório da mais antiga ciência do homem. E o que principalmente nos interessa é o seguinte: quando vier de novo a ser corretamente interpretada, deverá dar o golpe de morte em todas aquelas falsas teologias a que involuntariamente deu origem. Observação número 2. Quando as falsas teologias desaparecerem, encontrar-se-ão incontestáveis realidades pré-históricas, sobretudo na mitologia dos ários e dos antigos hindus, e até mesmo na dos helenos pré-homéricos. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. Na fraseologia moderna, se diz algumas vezes que determinada afirmação é mítica em razão de sua falsidade. Mas a mitologia antiga não era um sistema ou processo de falsificação nesse sentido. Suas fábulas eram um meio de apresentar fatos, não eram fraudes nem ficções. Por exemplo, quando os egípcios representavam a lua como um gato, não eram tão ignorantes para supor que a lua fosse um gato, nem a sua fantasia divagava ao ponto de ver semelhança entre a lua e um gato. Nem tampouco era o mito gato simples desenvolvimento de metáfora verbal,
nem havia por parte deles a intenção de propor enigmas. Haviam simplesmente observado que o gato enxergava no escuro e que os seus olhos aumentavam e se tornavam mais brilhantes durante a noite. A lua, à noite, era o vidente dos céus, e o gato o seu equivalente na terra. E assim foi o gato adotado como um signo natural e representativo, uma pintura viva do globo lunar. E daí resultou que o sol, que olhava o mundo embaixo durante a noite, podia igualmente ser chamado gato, como sucedeu, porque também via nas trevas. Em egípcio, gato é mau, nome que significa vidente, de mal ver. Um tratadista da mitologia afirma que os egípcios imaginavam um enorme gato atrás do sol, que era a pupila do olho do mesmo gato. Mas isto é uma invenção inteiramente moderna que faz parte do Fundo de Comércio de Max Miller. A lua, como gato, era o olho do sol, porque refletia a luz solar, e porque o olho reflete a imagem em sua retina. Sob a forma da deusa Pasht, o gato vela pelo sol, segurando e esmagando com suas patas a cabeça da serpente das trevas, considerada o seu eterno inimigo. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Eis aí uma exposição bastante correta do mito lunar sob o seu aspecto astronômico. Contudo, selenografia é a menos esotérica das divisões da simbologia lunar. Para dominar a selenognose, se nos permitem o neologismo, a mister conhecer a fundo algo mais que o seu significado astronômico. A Lua está intimamente relacionada com a Terra, como se mostrou nas estâncias, e mais diretamente ainda com todos os mistérios do nosso globo do que mesmo Vênus Lúcifer, irmão oculto e alter ego da Terra. Observação número 3. Veja-se a seção 9, a Lua, Deus Lunus, Phoebe. Continuação da narrativa. As infatigáveis investigações dos mitólogos ocidentais, notadamente dos alemães, durante o último século e no atual, fizeram ver a todas as pessoas livres de preconceitos, inclusive, obviamente, os ocultistas, que sem o auxílio da simbologia, com as suas 7 divisões, de todo desconhecidas do moderno, nenhuma das antigas escrituras sagradas pode ser entendida no seu exato sentido. Observação número 4. Quando se refere o trecho ao século, está se referindo ao século XIX. Continuação da narrativa. Importa que o simbolismo seja estudado em cada um dos seus aspectos, porque cada povo tinha o seu método peculiar de expressão. Numa palavra, nenhum papiro egípcio, ola indiano, tijolo assírio ou manuscrito hebreu deve ser lido e aceito literalmente. Observação número 5. Ola indiano significa do tamil olai, folha de palmeira. Continuação da narrativa. Hoje em dia, todo erudito sabe disso. As sábias conferências de Gerald Massey, por si sós,
bastam para convencer um cristão do espírito independente de que o aceitar a letra morta da Bíblia vale por incidir em um erro mais grosseiro e supersticioso que os já produzidos pelo cérebro de um selvagem das ilhas dos mares do sul. Mas há um ponto em que parece que continuam cegos os orientalistas, sejam eles arianistas ou egiptólogos, mesmo aqueles que amam e buscam sinceramente a verdade. É que cada símbolo constante de um papiro ou ola é um diamante de facetas múltiplas, cada uma das quais não somente comporta várias interpretações, mas também se relaciona com diversas ciências. Disso, temos um exemplo na interpretação que há pouco citamos, a da lua, simbolizada pelo gato, exemplo de uma imagem sidero-terrestre, pois a lua encerra muitos outros significados além desse, em outras nações. Conforme o demonstrou o sábio, maçom e teósofo Kenneth Mackenzie, em sua Royal Masonic Encyclopedia, há uma grande diferença entre emblema e símbolo. O primeiro compreende uma série de pensamentos maior que o do símbolo, o qual se deve antes considerar como destinado a esclarecer uma só ideia especial. Daí resulta que os símbolos, lunares ou solares, por exemplo, de vários países compreendendo cada qual uma ideia ou série de ideias especiais, formam coletivamente um emblema esotérico. Este último é uma pintura ou signo concreto visível que representa princípios ou uma série de princípios compreensíveis para aqueles que receberam certas instruções, iniciados. Para dizer ainda com maior clareza, um emblema se compõe geralmente de uma série de pinturas gráficas consideradas e explicadas alegoricamente e que desenvolvem uma ideia em vista panorâmicas apresentadas umas depois das outras. Assim, os Puranas são emblemas escritos. Igualmente o são os dois testamentos, o Antigo ou Mosaico e o Novo ou Cristão, ou a Bíblia e todas as demais escrituras exotéricas. Diz ainda a mesma autoridade: todas as sociedades esotéricas fizeram uso de emblemas e símbolos, como a sociedade pitagórica, a dos eleusinos, as confrarias herméticas do Egito, os Rosacruzes e os franco-maçons. Muitos desses emblemas não convém que sejam divulgados e uma diferença muito pequena pode modificar consideravelmente a significação do emblema. Os selos mágicos, fundados em certos princípios dos números, incluem-se entre eles, e ainda que pareçam monstruosos e ridículos aos olhos dos ignorantes, transmitem todo um corpo de doutrina aos que souberam reconhecê-los. As sociedades acima enumeradas são todas relativamente modernas. Nenhuma delas remonta além da Idade Média. Também é muito natural que os estudantes das escolas arcaicas mais vestutas se abstenham de divulgar segredos de uma importância muito maior para a humanidade, por serem perigosos em mãos ignorantes. Que os chamados segredos maçônicos, os quais, como dizem os franceses, passaram a ser segredos de polichinelo. Mas tal restrição deve entender-se tão só
quanto ao significado psicológico, ou mais propriamente, psicofisiológico e cósmico de um símbolo ou de um emblema, e ainda assim só parcialmente. Porque, embora o adepto não deva comunicar as condições e os meios que conduzem a uma correlação de elementos, sejam estes físicos ou psíquicos, estará, contudo, sempre disposto a transmitir ao estudante sério o segredo do pensamento antigo em tudo o que concerne à história oculta sob o simbolismo mitológico, abrindo assim um horizonte maior à visão retrospectiva do passado e proporcionando informações úteis relacionadas com a origem do homem, a evolução das raças e a geognosia. E, no entanto, esta é a queixa dos nossos dias, não só entre os teósofos, mas também entre os raros profanos, que se interessam pelo assunto. Porque os adeptos não revelam o que sabem? A isto se poderia responder, porque haveriam de fazê-lo sabendo de antemão que nenhum homem de ciência aceitaria, nem mesmo como hipótese, e muito menos, portanto, como teorias ou axiomas, os fatos que lhe dessem a conhecer? Porventura, aceitastes o ABC da filosofia oculta, contido em O Teosofista, e no budismo esotérico, e em outras obras e revistas, e acreditastes no que elas diziam? O pouco que vos foi oferecido não chegou a ser ridicularizado e posto em confronto, de um lado, com a teoria animal e do símio de Haeckel e de Huxley, e do outro, com a história da costela de Adão e da maçã? Apesar de tão pouco desejáveis perspectivas, muitas coisas são expostas na presente obra, e a autora se ocupa, da maneira mais completa que lhe é possível, das questões referentes à origem do homem, à evolução do globo e das raças humanas e animais. As provas que são apresentadas, confirmando os antigos ensinamentos, se encontram disseminadas em todas as escrituras das civilizações da antiguidade. Os Puranas, os Zend-Avesta e os clássicos antigos estão repletos de fatos que tais, mas ninguém se deu ao trabalho de os recompilar e os comparar entre si. A razão é que todos estes fatos foram registrados simbolicamente, e os espíritos mais penetrantes e perspicazes entre os nossos arianistas e egiptólogos só muito raramente aprofundaram suas investigações, obscurecidos que estavam por suas ideias preconcebidas e ainda, com mais frequência, pelos pontos de vistas parciais do significado secreto. No entanto, até uma parábola é um símbolo falado. Uma ficção ou uma fábula, dizem alguns, uma representação alegórica de realidades da vida, de acontecimentos e de fatos, dizemos nós. E assim como de uma parábola se deduz um preceito moral, sendo esta moral um fato real da vida humana, do mesmo modo se seduzia um fato histórico e verdadeiro para aqueles que eram versados nas ciências hieráticas, de certos emblemas e símbolos registrados nos antigos anais dos templos. A história religiosa e esotérica de cada povo se achava entranhada nos símbolos, nunca era expressa literalmente em muitas palavras. Todos os pensamentos e emoções, todo o conhecimento e saber,
adquiridos pelas primeiras raças ou a elas revelados, encontravam sua expressão pictórica na alegoria e na parábola. Por quê? Porque a palavra articulada tem um poder que os sábios modernos não só desconhecem, mas nem sequer suspeitam e por isso nele não acreditam. Porque o som e o ritmo estão estreitamente associados aos 4 elementos dos antigos, e porque tal ou tal vibração no ar deve inevitavelmente despertar os poderes correspondentes, e a união com eles produz resultados bons ou maus, conforme o caso. Nunca foi permitido a nenhum estudante recitar narrativas de fatos históricos, religiosos ou reais com palavras que claramente os determinassem, para evitar que o novo fosse evocados os poderes relacionados com tais acontecimentos. Estes só eram contados durante a iniciação, e cada estudante devia vertê-los para símbolos apropriados, elaborados em sua própria mente e mais tarde submetidos ao exame do mestre, antes de aceitos em definitivo. Foi assim que pouco a pouco se criou o alfabeto chinês, do mesmo modo que anteriormente se haviam determinado os símbolos hieráticos do Antigo Egito. Na língua chinesa, cujos caracteres podem ser lidos em qualquer outro idioma, observação número 6. Deste modo, um japonês que não saiba uma só palavra de chinês, encontrando-se com um chinês que nunca tenha ouvido a língua do primeiro, pode comunicar-se com ele por escrito, e assim os dois se entenderão perfeitamente, visto ser simbólica a maneira pela qual ambos escrevem. Continuação da narrativa. E são, como acabamos de dizer, um pouco menos antigos que o alfabeto egípcio de Thoth. Cada palavra tem o seu símbolo correspondente em forma pictórica. Possui a mesma língua milhares de letras-símbolos ou logogramas, cada um dos quais significa uma palavra inteira. Pois letras propriamente, ou um alfabeto como nós o entendemos, não existe no idioma chinês, como também não existiam no egípcio até uma época mais próxima. Tentaremos agora explicar os principais símbolos e emblemas, uma vez que os volumes 3 e 4, que tratam da antropogênese, seriam de compreensão muito difícil sem um conhecimento preparatório, pelo menos dos símbolos metafísicos. Não seria justo, porém, iniciar a interpretação esotérica do simbolismo sem tributar a devida homenagem a quem prestou assinalados serviços no campo destes estudos durante o século atual, descobrindo a chave mestra da antiga simbologia hebraica tão intimamente ligada à mitologia, uma das chaves da linguagem dos mistérios, outrora universal. Referimos-nos ao Sr. Ralston Skinner, de Cincinnati, autor de A Chave para o Mistério Egípcio Hebraico na Origem das Medidas. Místico e cabalista por natureza, ele trabalhou durante muitos anos naquele sentido, e os seus esforços foram coroados efetivamente de grande êxito, segundo suas próprias expressões. Segue o trecho. O autor está plenamente convencido de que existiu uma linguagem antiga, que parece haver desaparecido para os tempos modernos até o presente, mas
de que restam ainda numerosos vestígios. O autor descobriu que aquela razão geométrica, a razão integral numérica do diâmetro para a circunferência do círculo, era a origem bem antiga e provavelmente divina das medidas lineares. Parece mais ou menos provado que o mesmo sistema de geometria, de números, de razão e de medidas era conhecido e usado no continente da América do Norte antes ainda de que o conhecesse a posterioridade semita. A singularidade desta linguagem era que podia estar contida dentro da outra por um processo oculto, não sendo percebida senão com a ajuda de certas instruções. As letras e os signos silábicos possuíam, ao mesmo tempo, os poderes ou as significações dos números, das figuras geométricas, das pinturas ou ideografias e dos símbolos, cujo objetivo era determinado e específico por meio de parábolas, sob a forma de narrações completas ou parciais, mas que também podia ser exposto, separada ou independente, e de vários modos, por meio de pinturas, obras de pedra e construções de terra. Para esclarecer o que pode haver de ambíguo no termo linguagem, direi: primeiro, que esta palavra significa a expressão falada das ideias, e segundo, que pode significar a expressão das ideias por qualquer outro meio. Aquela antiga linguagem era de tal modo infiltrada no texto hebraico que, empregando-se os caracteres escritos, cuja pronúncia forma a linguagem definida em primeiro lugar, se podia intencionalmente comunicar uma série de ideias muito diferentes das que se expressam com a leitura dos signos fonéticos. A segunda linguagem exprimia veladamente séries de ideias, cópias mentais de coisas sensíveis que podiam ser desenhadas, e de coisas que, não sendo sensíveis, podiam classificar-se como reais. Do mesmo modo, por exemplo, que o número 9 pode ser tomado como uma realidade, embora não tenha existência sensível, e que uma revolução da Lua, considerado como algo à parte desta mesma Lua que fez a revolução, pode ser a vida como a origem e a causa de uma ideia real, apesar de não possuir tal revolução nenhuma substância. Esta linguagem de ideias pode consistir em símbolos que se achem concretizados em termos e signos arbitrários, que tenham um campo muito limitado de conceitos sem importância, ou que podem ser uma leitura de natureza em alguma de suas manifestações de um valor quase incomensurável para a civilização humana. A imagem de uma coisa natural pode dar nascimento a ideias de assuntos condenados que se irradiem em sentidos diferentes e até opostos, como os raios de uma roda, dando lugar a realidades naturais que pertençam a um gênero de ideias muito distinto da tendência aparente apresentada na primeira leitura. Uma ideia pode dar origem a outra ideia conexa, mas, assim acontecendo, todas as ideias resultantes, por mais incongruentes que pareçam, guardam o liame com a imagem original e devem estar harmonicamente relacionadas entre si. Desse modo, de uma ideia suficientemente fundamental que se tenha formado, pode-se chegar à concepção do próprio cosmos e até a de todos os pormenores de sua construção.
Semelhante aplicação da linguagem comum caiu em desuso, mas o autor destas linhas pergunta se alguma época remota não foi essa linguagem ou outra semelhante, universalmente adotada, passando a ser o apanágio de uma classe ou casta selecionada, à medida que se revestia de formas cada vez mais veladas. Quero com isso dizer que a linguagem popular ou nativa serviu a ela mesma originalmente como veículo deste modo especial de comunicação das ideias. Existem, a esse respeito, sérias provas, e parece realmente que houve, na história da raça humana, em consequência de fatores que escapam pelo menos até o presente, o desaparecimento ou perda de uma linguagem primitiva perfeita, assim como de um sistema perfeito de ciência. Devemos dizer que eram perfeitos por causa de sua origem e importância divinas? Observação número 7. Trecho registrado de um manuscrito. Continuação da narrativa. Origem divina. Não quer significar aqui uma revelação de um Deus antropomórfico no alto de uma montanha, no meio de relâmpagos e trovões. Mas, segundo entendemos, uma linguagem e um sistema de ciência transmitidos à primeira humanidade por homens de uma raça mais adiantada, tão elevada que aparecia como divina aos olhos daquela humanidade infantil, em uma palavra por humanidade, proveniente de outras esferas. Esta ideia nada encerra de sobrenatural e o aceitá-la ou recusá-la depende do grau de vaidade e presunção da pessoa a quem seja exposta. Porque se os professores da ciência estivessem dispostos a confessar que, embora eles nada saibam, ou antes nada queiram saber, sobre o destino do homem desencarnado, esse futuro pode, contudo, encerrar um mundo de surpresas e revelações inesperadas quando os seus egos se acharem libertos do corpo material. Então, o ceticismo materialista não teria o mesmo êxito que hoje tem. Quem dentre eles sabe ou pode dizer o que sucederá quando o ciclo de vida deste globo chegar ao seu fim e a nossa Mãe Terra entrar em seu derradeiro sono? Quem ousará afirmar que os egos divinos de nossa humanidade, pelo menos os eleitos de entre as multidões que passam a outras esferas, não virão a ser, por sua vez, os instrumentos divinos de outra humanidade por eles gerada, em um novo globo chamado a vida e a atividade pelos princípios desencarnados de nossa Terra? Tudo isso pode constar da experiência do passado, e estes estranhos anais permanecem ocultos na linguagem do mistério, nas idades pré-históricas, a linguagem a que hoje se dá o nome de simbolismo. Fim da primeira sessão.